trocas que eu sempre fiz para me ajudar no processo de emagrecimento e eu admito para você que eu continuo fazendo essas trocas até hoje, porque não só ajuda o meu metabolismo a continuar acelerado, me fazendo queimar gordura, principalmente naqueles dias onde eu como um pouquinho a mais, como ajuda na questão de saúde, autoestima, uma pele mais firme, menos inchaço, menos estufamento. Então são 7 trocas assim, ó, que parecem simples, sabe? Parece até algumas delas que você vai dizer, ai, mas é só um pouquinho daquilo lá que eu tomo. Mas ao longo do dia e ao longo da semana, essas 7 trocas, elas geram um resultado gigantesco. Não só nos números na balança diminuindo, mas na região da barriga diminuindo, aquela pochete indo embora. Às vezes, você só precisa fazer uma troca para ver um resultado mais significativo naquela barriga que ainda não tá indo embora. Então, ó, presta atenção aqui, porque essas trocas são importantes para ajudar o seu metabolismo a acelerar, para fazer você consumir menos calorias ao longo do dia, menos carboidrato, menos gordura, sem perceber. Porque são trocas fáceis que todo mundo pode e consegue fazer. É só questão de querer, tá? E tô compartilhando com você porque elas realmente geram um resultado se você começar a fazer. E agora a gente tá chegando na primavera, né, gente? Então vamos começar a cuidar da nossa alimentação agora pra nossa autoestima melhorar, pra chegar no final do ano e você poder usar as roupas que você quiser, se sentindo linda, maravilhosa, podendo tirar foto. O verão tá chegando, o final de ano tá chegando, mas você precisa fazer isso agora pra ter um resultado mais significativo no final do ano. Não espere o final do ano chegar e você tá apavorada com o seu corpo, tá bom? Vamos lá. Gente, a primeira troca que sempre me ajudou, e eu vou dizer pra você que no começo não foi muito fácil, mas que até hoje vira uma coisa assim, ó, maravilhosa, é que eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Essa troca é em relação ao cafezinho que a gente toma de manhã. Como você toma o seu café de manhã? O café mesmo, a bebida. Você toma com leite? Você sabia que o leite, ele não é proteína? Muita gente acha, vou tomar leite porque daí eu vou consumir mais proteína. O leite não é proteína, não. O leite tem mais carboidrato e gordura na composição do que proteína, sabia? Pois é, aí imagina só, você pegar e trocar esse café que você toma com leite. Às vezes tem gente que toma uma xícara inteira de leite e coloca um pinguinho de café. Como que, imagina você trocar essa xícara inteira de leite, né, com café por apenas um café preto. Olha o tanto de caloria, o tanto de gordura, o tanto de carboidrato que você vai consumir a menos. Às vezes você pode até comer mais pão no café da manhã só por eliminar esse leite no seu café. Aí talvez você vai me falar assim, ai, Dara, mas é ruim tomar o café preto, eu já tentei tomar café puro, não consigo, parece que o gosto é muito forte, eu não consigo consumir esse café. Eu vou te falar 2 coisas importantes. Primeira, você sabia que um bebê, tá? Uma criança que quando começa a comer, ela precisa ser estimulada no mínimo 8 vezes a um alimento para saber se ele gosta, se o bebê gosta ou não desse alimento. Então, quando você coloca na boca de uma criança, de um bebê, pela primeira vez um alimento, às vezes ele vai fazer cara feia. Isso não significa que ele não gostou, só que é estranho pro paladar daquele bebê aquele alimento porque ele nunca comeu. Então ele vai fazer cara feia, vai ser estranho. Na segunda vez, ainda pode ser estranho. Na terceira, ainda pode ser. Depois de 8 vezes que você estimulou o paladar desse bebê, você consegue saber se ele gosta ou não desse alimento. Ele mesmo consegue identificar, não, eu gostei desse alimento ou não. Isso aqui não dá, não gosto mesmo. Então, se você tá tomando o seu café com leite, com açúcar, e do nada você tomar o café preto, é óbvio, é claro que a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez vai ser algo estranho. Vai ser algo que você não vai curtir tanto, porque é uma coisa mais amarga do que você tomava antes. É claro que isso vai acontecer, aconteceu comigo. Só que assim como o bebê, você também tem que estimular o seu paladar mais vezes para identificar, não, eu consigo tomar isso, eu consigo gostar disso, ou não, isso aqui não vai dar pra mim, não. Pode ser que não dê, mas pode ser que você se surpreenda. Eu me surpreendi. Hoje em dia eu não me imagino mais tomando café com açúcar. Gente, eu não me imagino, porque é tão, assim, ó, o gosto do café
ele fica mais, assim, é tão gostoso, sabe? E a maioria das minhas alunas do PSE, acho que teve uma só que não conseguiu tomar o café sem açúcar, porque realmente não gostou do gosto, do paladar e tal. Então ela voltou a tomar com o adoçante dela, sem leite, tá? Agora, teste você fazer isso. Teste ficar 8 dias tomando o seu café sem leite, sem adoçante e sem açúcar. Faça essa troca. É uma troca simples, mas que ao longo da semana, imagina só, se você toma 1 xícara de leite todo dia, ao longo da semana serão 7 xícaras de leite a menos. Consegue entender? O quanto isso vai afetar no seu processo de emagrecimento, na sua perda de peso. Se você comer um pouquinho a mais no café da manhã, não vai gerar tanto resultado negativo porque você já diminuiu o leite que você tomava. E ó, mesmo o leite desnatado. A única diferença do leite integral pro leite desnatado é a quantidade de gordura. Tá? Então, o leite desnatado tem um pouco menos de gordura do que o leite integral. Mas a quantidade de carboidrato é praticamente a mesma. Consegue entender? Então, tanto café com leite desnatado ou integral, vamos trocar pelo café preto. Uma dica que eu vou te dar para ficar um pouco mais fácil de você conseguir fazer essa troca é você escolher um café mais suave. Então, tem alguns cafés, meninas, que tem uma torra mais intensa. E eles são torrados muito, assim, é muito torrado, fica muito tempo torrando. E até a própria indústria faz isso, porque às vezes o café não é de tanta qualidade e acaba que tem junto coisas que não presta, né? Não é o café puro, digamos assim. Então eles torram mais pra esconder aquele gosto que não é tão legal. Só que daí você sente um gosto quando vai passar esse café, você sente um gosto mais forte, você sente um gosto de queimado. Então se você estiver tentando tomar o café puro, tirar o leite do café, tirar o açúcar, o adoçante do café pra tomar puro, é interessante você escolher um café mais suave, tá? Um café mais suave, que daí fica mais fácil pra você não sentir aquele forte do café. Na verdade, isso nem é normal a gente sentir. Isso significa que o café não é de qualidade, tá? Mas enfim, não vou me estender aqui. Então, escolha um café mais suave e faça o teste. 8 dias consecutivos, você vai tirar o leite do café e você vai tirar o açúcar e adoçante, vai começar a trocar pelo café puro. Gente, vocês vão ver, tá? A diferença até no estufamento de manhã. Até no estufamento. Dá uma dica de um bom café. Eu vou pegar o meu café aí na cozinha agora, tá? Que eu tô adorando tomar esse café. Pera aí que eu vou pegar ele aí pra mostrar pra vocês. Ó, gente, o café que a gente tá tomando aqui em casa, que eu tô gostando muito, é esse aqui, ó. Mogiana. Café gourmet Mogiana e é da Melita, esse aqui. Mas tem um que a gente tomou lá na padaria no sábado que a gente foi, que é Sul de Minas. E eu não lembrava, mas aquele Sul de Minas é muito gostoso também, tá? Muito, muito, muito gostoso. Eu adorei. Mas enfim, então esse café aqui ele é mais suave. Só que assim, a gente não passa bem forte. Se você for ver a medida do café que eles indicam aqui, ó, é 4 de... Ó, a gente nunca faz assim. Ó, aqui diz assim, forma de usar, tá? 4 colheres de sopa bem cheias de café para 1 litro de água quente. A gente usa bem menos do que isso. Nossa, bem menos. Pra você ter uma ideia, a gente passa o café de manhã e dá mais ou menos umas 4 xícaras dessa. Eu tomo uma e o Rafa toma o resto, né? Dá mais ou menos umas 4 xícaras dessa de café e ele usa 1 colher de sopa. Então a gente não faz ele tão forte assim. Normalmente indicam pra botar mais, mas a gente não gosta. A gente gosta mais suave mesmo, tá? Não é chafé, mas é quase isso. A gente gosta. Enfim, então você vai fazendo e vai encontrando o ponto. Mas de verdade, faça essa troca. Meninas, eu juro pra vocês, tirar o leite do café, você vai notar menos estufamento na sua barriga, aquela coisa assim, se você tem refluxo e azia, é a melhor coisa que você pode fazer. E além disso, você vai consumir menos calorias e menos carboidratos, tá? Então faça esse teste, tá bom? É uma troca que eu fiz pra emagrecer e que até hoje eu mantenho e que só tem me ajudado. Segunda troca, então, que eu quero compartilhar com você, também envolve uma bebida.
Tô olhando aqui porque eu anotei, senão eu ia esquecer de falar pra vocês, tá? A segunda troca também envolve uma bebida e essa troca, eu vou dizer pra você assim, ó, que foi a coisa mais fácil da vida pra fazer. Pra mim, mas pode ser que pra você não seja tão fácil assim. Você tem o hábito de tomar suco quando come? Ou no café da manhã, ou no meio da tarde? Você tem o hábito de tomar suco? Eu vou te ensinar uma troca que não tem caloria, não tem carboidrato, vai inclusive te ajudar a acelerar o metabolismo e vai matar a sua vontade de comer doce. Você vai trocar o suco ou refrigerante por água com gás e limão. Gente, essa troca, essa água com gás e limão, eu faço às vezes à tarde, quando eu tô com vontade, assim, de comer alguma coisa, mas eu sei que não é nada específico. Por exemplo, sabe às vezes bate aquela vontade de beliscar? Só que você não tá com fome, você não tá com vontade de comer nada específico. É só aquela coisa de às vezes não tá fazendo nada. Aí passa aquela vontade de comer, ai meu Deus, que vontade de roer alguma coisa, que vontade de botar alguma coisa na minha boca e tal. E não tem nada específico. Nesse momento, um copo de água com gás e limão já me salvou tantas vezes que vocês não fazem ideia. Então, e outra coisa, tá? Se você consome refrigerante ou suco, tanto o refrigerante quanto o suco, eles têm carboidratos. Aí tem gente que me fala, Dara, mas eu posso tomar aquele suco light? Meninas, pelo amor de Deus, quem já me acompanha aqui mais tempo já sabe, né? Esses sucos, gelatinas, light, diet, eles podem não ter caloria na composição. Só que tem corante, tem adoçante, tem conservante. Isso tudo são substâncias que quando a gente consome, elas geram uma leve inflamação no nosso corpo, que vai desacelerando o metabolismo com o passar do tempo. Então tem gente que acha que tá arrasando tomando um suco light, um suco diet, porque não tem caloria e papapá. Só que tá consumindo substância que não vai ajudar o metabolismo a acelerar. Na verdade, só vai prejudicar. Então, muito melhor do que tomar um refrigerante, do que tomar um suco, até natural, um suco de laranja que tem carboidrato e não tem fibra. Então, você toma um copo de suco de laranja, você tá espremendo, para ter um copo de suco de laranja, você tem que espremer mais ou menos umas 3, 4 laranjas. Só que você joga fora o bagaço, que é aquilo que ajuda a emagrecer porque tem fibra, porque sacia. E você só fica com o suco, que é puro carboidrato, que é puro açúcar. Então, você vai lá e vai comer um pratão de arroz, feijão e carne e ainda toma um copão de suco que tem carboidrato de 3 laranjas, é muito carboidrato que vai sim impedir de emagrecer, tá? Às vezes é justamente isso que tá sabotando o seu emagrecimento. E se você toma um copo de suco no meio da tarde, só um copo de suco é pior ainda, porque você tá fazendo uma refeição só com carboidrato. Além de dar pico de glicose no sangue, ainda vai estimular o estoque de gordura e aumentar a fome depois. Então, vamos trocar esse suco, esse refrigerante, por água com gás e limão. Você vai ver que vai te ajudar muito mais, tá? Vamos supor que você já tomava meia xícara de leite de manhã e todo dia depois do almoço você tomava um copo de suco. Agora você vai tomar o café só e vai trocar esse suco por água com gás e limão. Olha o tanto de diferença que vai fazer no seu dia. De consumo de carboidrato, de consumo de caloria. Consegue entender? Então, começa a fazer essa troca que vai te ajudar. E por ter o limão junto, se você não quiser colocar o limão, não tem problema, tá? Mas eu gosto do limão porque ele ajuda a estimular o paladar ácido. Então, quando a gente estimula mais paladar ácido, a gente deixa o nosso paladar, a vontade por doce mais quietinha. Então, vai ajudar também nesse ponto, tá? Quem tem muita vontade por doce, por exemplo, agora, se você exagerou no doce no final de semana, tem aí na sua casa uma garrafa de água com gás, tem uns limões na sua casa e vai tomando hoje ao longo do dia um pouquinho, né? Cuida pra não ser tanto, mas vai te ajudar também a estimular outros paladares, tá bom? Outra troca também que pode te ajudar muito, e isso não precisa acontecer todos os dias, certo? Mas é uma troca que eu fiz pra emagrecer na maior parte dos meus dias e admito pra você que hoje em dia não me faz mais falta o que eu comia antes no dia a dia. Eu deixo pra comer quando eu sinto muita vontade, que é trocar o pão branco por um pão feito com farinhas emagrecedoras, com farinhas, por exemplo, aveia, com farinha de grão de bico, com farinha de linhaça, sabe? Tem uma receita de pão de aveia que eu já postei aqui no meu Instagram, ela é muito fácil de fazer, só vai farinha de aveia,
Claro, ovo, fermento, né? Mas é só, a única farinha é a de aveia, não vai gordura, não vai nada, entendeu? E eu faço com muita frequência esse pão aqui em casa. Ele fica gostoso, tá? Ele fica muito gostoso. Ele me sacia muito mais do que quando eu como um pão branco. E o melhor, ele ajuda o meu intestino a funcionar de uma forma incrível. Tem uma aluna do PSE, a Sil, que ela entrou não faz muito. Olha que loucura, tá? Ela entrou, ela falou assim, Dara, não tem jeito o meu intestino. Não tem o que fazer com o meu intestino. Eu já até tomei remédio pra tentar ajudar meu intestino a funcionar, mas esse problema é de anos. É de uma vida inteira com o intestino preso. Não tem muito o que eu fazer. Aí eu falei pra ela, Sil, entendi teu problema, mas nunca fala que não tem como resolver alguma coisa. Nunca fala isso. Porque quando você fala não tem o que fazer, você tá bloqueando a sua mente para encontrar soluções. E às vezes você nem vai se permitir testar algo que pode ser que ajude. Aí eu falei pra ela, vamos fazer essas alterações no seu dia a dia, no seu cardápio, né? Aí uma das alterações que eu fiz foi incluir o pão de aveia na semana dela. Gente, ela já me mandou 2 mensagens, ela postou na nossa comunidade 2 mensagens falando, agradecendo que o intestino dela tá redondinho, tá funcionando que nem um reloginho. Ela tá indo, tem dias que ela vai 2 vezes no banheiro. Meninas, ela tomava remédio pra ir fazer cocô. E às vezes não adiantava nem o remédio. Claro, o remédio não resolve o problema. Às vezes você toma, só que o seu intestino fica dependente do remédio. Chega um momento que não gera mais o efeito que gerava antes, entendeu? E agora, sem remédio nenhum, fazendo as alterações, incluindo também o pão de aveia, resolveu esse problema. Então, às vezes é umas trocas, assim, que você faz, que você pensa, naquele momento que você vai fazer, você pensa, vai mudar nada, né, eu comer isso aqui, não vai mudar nada eu fazer isso aqui. É só um pouquinho de leite. Mas, meninas, ao longo da semana, faz um resultado incrível, 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 tá? E você não sofre, porque que nem eu falei, não adianta você querer trocar, por exemplo, pão branco. Eu sou apaixonada por pão branco. Não adianta eu querer trocar esse pão branco que eu gosto por um pão sem graça, sem gosto, que eu vou comer e vou ficar assim. Tipo, trocar o pão branco por bolacha de arroz. Eu gosto de bolacha de arroz, tá? Eu gosto. Mas não é uma troca que vai me saciar. Não ia dar certo. Agora, trocar o pão branco por aquele pão de aveia, por exemplo, faço pão de batata doce, amo pão de batata doce, faço toda semana esse pão, é muito bom, né? E é fácil de fazer. Quero fazer esse pão, faça, você vai amar. Mas veja lá a receita direitinho, tá? Porque já recebi várias mensagens. Ai, não funcionou, pra mim não funcionou. Como que funciona pra umas pessoas e não funciona pra outras? Aí fica difícil, né? Se seguir a receitinha que tá lá, vai dar certo, tá bom? Então faça essa troca e você vai ver seu intestino funcionando, você vai se sentir mais saciada depois de fazer aquela refeição e tende a comer menos ao longo do dia, porque quando o intestino funciona, a gente também fica menos ansiosas, menos estressada, a gente produz mais hormônios do bem-estar, sabia? Então também vai ajudar no controle da sua ansiedade. É bênção esse pão de aveia, é bênção mesmo. Gente, que coisa fácil de fazer, né? Isso é mais legal. Então, mais essa troca, tá? Já falei 3, né? Só essas 3 trocas, se você fizer, já vai te ajudar pra caramba. Vamos lá pra 4ª troca que eu comecei a fazer e admito pra você, porque assim, a minha história com o emagrecimento é triste, tá, gente? Não, na verdade não, ela é feliz. Ela é feliz porque acabou bem. Mas o começo não foi feliz. Essa troca eu fiz quando eu tava fazendo muita restrição pra emagrecer. Quando eu tava sofrendo muito para emagrecer, eu fiz essa troca. E que eu achava que não podia comer nada, sabe? Aí eu incluí essa troca aqui. Mas eu levei ela pra vida, porque pelo menos essa aqui foi boa. Que era o quê? Quando eu fazia uma dieta muito restritiva, eu não podia comer nada que tinha gordura, né? Nossa, nada. E sabe, né? A primeira vez fazendo dieta é uma maravilha, né? Você faz tudo bem bonitinho. E aí, gente, eu comecei a trocar tudo que era frito por tudo que era assado. Então, ao invés de fazer, por exemplo, eu tava a fim de comer uma batata frita, tá? Eu pegava a batata, cortava em palito ou em, tipo, rústica, sabe? Colocava assar com azeitinho de oliva e colocava assar no forno, sabe? Pastel. Tava a fim de comer pastel.
eu pegava a massinha de pastel e botava no forno. Gente, eu fui fazendo isso sem saber se ia dar certo, porque na época não tinha Instagram assim. Eu nem tinha Instagram nessa época, nem existia, eu acho, Instagram. Ou se existia, pouquíssimas pessoas tinham quando eu fazia isso. E eu ia testando, se ela não pode comer frito, vou tentar assar. Dane-se, vai ver que vai dar certo. E muitas coisas eu descobri nessa época, fazendo essa restrição. Claro que não durou muito tempo, né? Porque às vezes eu tô afim de comer batata frita. Às vezes eu tô afim de pegar e comer um pastel bem frito mesmo. Hoje em dia eu sei que eu posso. Eu vou lá, eu como da melhor forma, né? Aplico as técnicas que eu ensino para as minhas alunas e volto para a rotina depois com as refeições emagrecedoras e tá tudo certo. Mas na época não, né? Mas até hoje, gente, eu trago isso pra minha vida. Então, às vezes, por exemplo, assim, ó, eu tô com vontade. Vou dar exemplos que acontecem comigo, tá? Não tô falando que acontece com você, porque eu sei que gosto é gosto. Cada uma gosta de uma coisa, cada uma sente vontades diferentes e tá tudo bem. Mas às vezes você tira alguma coisa que pode levar pra sua vida. Por exemplo, pastel, tá? Pastel, a não ser que seja um pastel muito elaborado, tipo aquelas pastelarias que você pode colocar o recheio que você quiser dentro, sabe? A não ser que seja isso, pra mim, o pastel assado no forno mata muito a minha vontade de comer um pastel. Você já tentou fazer? Você vai comprar massa de pastel normal, pastelina eu chamo, mas é a marca, né? Mas é a massa de pastel normal, aquelas redondinhas, normal, tá? Não precisa ficar catando integral lá e tirar. Não, você vai dar o seu melhor, mas com o pastel normal, pra ficar com um gosto mais parecido de pastel. Só que aí, na hora de você vai fazer ele de carne, de frango, o que você quiser, de preferência com uma proteína, não só legumes, tá? Você vai fechar ele, tudo normal. E na hora de fazer, ao invés de você fritar na banha ou no óleo, você vai colocar numa forma com um pouquinho de azeite untada e vai levar no forno, assar. Só que cuide para não colocar o forno com uma temperatura muito forte. Eu sempre deixo 180 graus, 200 graus no máximo. Por quê? Se você deixar o forno com uma temperatura muito alta, ele vai ficar muito mais crocante. Só que aí é muito crocante. Eu gosto dele meio termo, meio crocante, meio macio. Então eu deixo assando em fogo 180 graus até ele dourar bem. Meninas, eu não sei se esse pastel assado ele fica melhor no dia que a gente faz ou se ele fica melhor no dia seguinte frio. Eu não sei, sério. Porque ele fica extremamente gostoso. Eu adoro, eu adoro. Agora, é aquilo que eu falei. Se, por exemplo, eu tiver com vontade de comer um pastel super elaborado, com cheddar, com papapã, né, que essas pastelarias fazem, aí eu vou querer aquele pastel. A gente morava lá em Santa Catarina e tinha uma pastelaria lá que eles faziam um pastel incrível, um pastel gigante assim, ó, sério, de verdade. E aí eles colocavam o que tu quisesse, né? Esse pastel, a gente já tentou fazer assado em casa. Nem comparar. Então, quando a gente tinha vontade de comer esse pastel, a gente pedia o frito lá dessa pastelaria mesmo. Agora, não é vontade desse pastel, é vontade só de um pastel, de uma comidinha deliciosa, gostosa, diferente. Eu fazia assado e matava muito a nossa vontade. Então, você também tem que identificar, tá? Os seus gostos, as suas vontades. Mas olha só, vamos pegar um exemplo de que você tá numa sexta-feira à noite e bateu vontade de comer alguma coisa diferente com a sua família. Você tá, os seus filhos pedindo alguma coisa diferente, seu marido tá com vontade de comer alguma coisa diferente, mas não é nada específico. E você pega e faz o pastel assado. Então você ia pedir um pastel frito, mas você fez o pastel assado, toda a sua família gostou, você pode ter certeza que seus filhos vão gostar, tá? E quanta caloria, quanta gordura menos você consumiu. Só nessa troca. Nem sempre você vai querer fazer essa troca. Nem sempre. Mas, na maioria das vezes, vai funcionar. Tô dando o exemplo do pastel. Mas a mesma coisa acontece com a batata. Às vezes, eu tô com vontade de comer um jantar diferente. Normalmente, final de semana, né? Ai, tô com vontade de comer um jantar diferente, um jantar mais elaborado. Na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Já vão pensando em algo muito... um fast food, por exemplo, né? Uma batata frita, um hambúrguer e tal. Será que uma carne no forno com batatinha, bem temperada, sabe aquela carne que solta o molinho na batata, que cozinha a batata junto? Será que isso já não ia matar a vontade de comer? Consegue entender? Então, é esse tipo de assado que eu digo.
tá? Trocar o frito pelo assado. Até a questão da pipoca. A pipoca, gente, ela é praticamente frita. Você faz ela na panela com banha. Eu recomendo que faça com banha se for fazer na panela, tá? Não óleo de soja. Então é gordura. Aí você pega e faz, ao invés de fazer na panela com banha, você pega e faz na pipoqueira elétrica. Ai, Dara, eu não tenho pipoqueira elétrica. Você pega e faz no micro-ondas. Sabe fazer pipoca no micro-ondas sem óleo? Você pega uma travessa de vidro, você coloca, para cada colher de milho de pipoca, você coloca uma colher de água. Então, por exemplo, 5 colheres de milho de pipoca, 5 colheres de água. Mistura isso daí, coloca um plástico, um papel filme, né? Plástico filme por cima, faz uns furinhos com o garfo e leva no micro-ondas alguns minutinhos até elas estourarem. Fica bastante tempo no micro-ondas, tá? Se eu não me engano, dá quase 5 minutos, mas vai estourar. Se você quiser depois colocar um azeitinho de oliva por cima, uns temperinhos, fica top. Eu faço assim com a minha pipoca na pipoqueira elétrica. Então, gente, o tanto de caloria a menos que vai ter essa pipoca. É muita caloria a menos. Tanto é que, deixa eu contar pra vocês uma coisa que acontece quando a gente come pipoca aqui em casa. Eu faço na banha pro Rafa, porque ele ama, tá? E a minha eu faço na pipoqueira elétrica. Uma vez que outra eu como na banha com o Rafa. Mas é muito raro, porque eu realmente gosto da pipoca na pipoqueira elétrica. Eu boto um azeitinho de oliva, pra mim, tá show. Sabe aquela troca que assim, tá tudo certo, não mudou nada. E aí, gente, quando eu como a pipoca, o Rafa come e eu como também, mais ou menos a mesma quantidade. Só que a diferença é que a dele é na banha e a minha é na elétrica. Gente, o Rafa, ele fala que fica estufado, que fica cheio, por, assim, ó, muito tempo. Às vezes a gente come à tarde e o Rafa à noite não tá com fome, tá? Eu como à tarde a pipoca e à noite eu tô com fome. E tô bem, não tô pesada, não tô cheia, não tô estufada. Então imagina, eu falo pra ele, sabe por que isso acontece, né? Olha a diferença de gordura que tu comeu com a tua pipoca que eu comi com a minha pipoca. Então, é uma diferença gigantesca, tá? Eu poderia até ter feito o cálculo, mas enfim, não fiz. Mas é uma diferença de quantidade de caloria ingerida, de quantidade de gordura ingerida. Aí, vamos pensar no seu final de semana. Meninas, só até aqui, tá? Eu falei pra vocês só 4 trocas. A gente tem ainda mais 3. Mas vamos pensar só nessas 4 trocas no seu final de semana. No seu café da manhã, você consumiu menos carboidrato, gordura e caloria, porque você trocou o leite no café por apenas café. Na hora do almoço, você trocou o seu suco ou refrigerante por água com gás e limão. Então, é menos carboidrato que você consumiu, menos caloria. No seu jantar de sábado à noite, você, ao invés de pedir um pastel frito, você fez um pastel assado. Ou, ao invés de você comer uma batata frita, você fez uma carninha com batata no forno. Então, é menos gordura pra caramba, menos carboidrato. No lanche da tarde, a família queria comer uma pipocada, você pegou e fez uma pipoca sem óleo. Meninas, o tanto de caloria e gordura a menos que você consome só nessas trocas simples, que não é nada, sabe? Você não deixou de comer a pipoca, você comeu a pipoca, mas você fez uma troca inteligente. Você não teve que gastar horrores de dinheiro pra fazer essa troca. Você vai comer o seu pastel, mas você fez uma troca inteligente. Ao invés de fazer frito, você fez assado. Ainda você economizou com banha e com óleo. Tem gente que me fala assim, outro dia eu recebi uma mensagem. Ai, Dara, eu não como saudável porque eu não tenho condições. Ah, minha filha, me desculpa, mas saiba que se você não tá comendo saudável, você tá gastando mais do que comer saudável. Não sei que tipo de saudável que você acha que tem que comprar pra comer. Tem gente que acha que só vai comer saudável se comprar o sal do Himalaia. Se comprar amêndoas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E quando você começa a seguir um cardápio, né, que nem no Mais Magra, que elas têm um cardápio toda semana diferente, você se organiza pra isso. Então você vai no supermercado, você vai comprar muito menos coisas porque você se organizou pra isso. Você sabe o que você tem que ter em casa. Quem não segue cardápio nenhum, quem não se organiza com as refeições emagrecedoras, com uma rotina mais saudável, chega no mercado e compra um monte de coisa que não precisa. Logo, chega em casa e come um monte de coisa que não deveria. Então, a pessoa gasta muito mais. Então, isso não existe, tá? Então, você pode ver que essas trocas... Vamos pegar aqui, ó, o suco, o refrigerante por água com gás. Entendeu? Só aí a diferença que você vai ter também no supermercado. Água com gás é muito mais barato do que 1 litro de refrigerante, tá? Então, vamos lá. Então, eu falei 4 trocas pra você, tá bom?
A quinta troca, gente, que eu fiz também e que me ajudou muito no processo de emagrecimento, e é uma troca que eu senti muito prazer também, e levo até hoje, faço isso, é trocar chiclete, balas por chocolate. Essa troca eu também fiz na época que eu fazia muita restrição. Na verdade, depois que eu fiz essa restrição, o que acontecia, tá? Quando eu fazia essas restrições para emagrecer, essas dietas muito restritivas, eu não sabia o que eu sei hoje, né? Então, eu não sabia que, por exemplo, mascar um chiclete, na verdade, só aumentava minha fome e vontade de comer. Podia parecer no momento que eu tava lá mascando chiclete, eu sentia muita vontade de comer um doce, eu botava um chiclete, um Trident de morango na boca, por exemplo, mastigava, parecia que matava a vontade de doce. Só que, na verdade, deixa eu botar carregar aqui que meu celular tá... Na verdade, esse chiclete, ele tem um gosto muito doce, ele é bem doce e estimula as papilas gustativas pro doce. Então, naquele momento que você tá mascando, até que passa, assim, a vontade de comer um doce. Só que depois a vontade vem com tudo, aumenta. Quando você masca um chiclete, não é legal pro seu emagrecimento, porque também aumenta a sua fome. Toda vez que você mastiga, né, você começa a liberar mais saliva na sua boca. Por que isso acontece? O seu estômago, ele entende que vai chegar comida para ser digerida, porque você tá mastigando. Nosso corpo é perfeito, né? O estômago percebe que você tá mastigando, percebe uma liberação maior de saliva, ele entende, opa, vou me preparar porque vai chegar comida aqui. Então ele dá um jeito de se esvaziar mais rápido. Então você mascou um chiclete depois da sua refeição, ou no meio da manhã, no meio da tarde, você vai ficar com mais fome depois. Você tá falando pro seu estômago, ó, esvazia que eu já tô enviando comida aí. Entende? Então, eu sempre usava chiclete, bala. Ai, tô com vontade de doce, vou comer só uma balinha. A bala e o chiclete, ao invés de me ajudar, me prejudicam. O chocolate, se eu escolher um chocolate com mais cacau, que era o que eu fazia, né? 60%, 70% cacau, pelo menos ele matava a minha vontade de comer um docinho. Mas, principalmente pela maior porcentagem de cacau, eu também sentia menos ansiedade, menos vontade de comer. O cacau, ele é perfeito para quem é muito ansiosa, tá? Se você sente muita ansiedade à tarde, inclua uns 3, 4 quadradinhos de chocolate depois do seu almoço ou no seu próprio lanche da tarde. Eu gostava muito de fazer, não tô mais fazendo ultimamente aqui, meu paladar não tá tão doce assim agora. Isso que eu sou uma formiga, tá, gente? Isso que eu sou uma formiga. Deus me abençoou com uma gestação sem vontade de doce. Coisa boa, né? Mas enfim, eu gostava muito de fazer, por exemplo, assim, ó, panquequinha na frigideira ou bolinho de micro-ondas e botar uns chocolatinhos 70% no meio, sabe? O chocolate dá uma derretida. Nossa, fica uma delícia, uma delícia, uma delícia. Então, se você é muito ansiosa, isso vai te ajudar também. Agora, se você é muito ansiosa e sente muita vontade por doce e fica aí mascando chiclete, comendo balinha, isso só vai aumentar a sua vontade por comer mais, só vai aumentar a sua ansiedade, não vai te ajudar em nada. Então, é mais uma troca que eu fiz, que me ajudou muito e que eu mantenho essa troca, meninas, até hoje, tá? Até hoje eu não masco mais chiclete há muito tempo, não sei nem mais o que é isso. Nossa, faz muito tempo. Sério, gente, acho que mais de 6 anos, tá? Que eu não coloco um chiclete na minha boca. Bala, então, nem se fala. Porque eu penso assim, tô com vontade de comer um doce? Tô com vontade de comer um doce? Então eu vou comer um chocolate. Eu gosto muito mais de comer chocolate do que comer bala. Esses dias uma aluna do Mais Magra me falou, eu posso comer 3 balas depois do almoço? Daí eu falei, você quer bala ou você quer um doce? Ai, eu queria um bombom. Então come um bombom. Ai, mas tem mais caloria. Come na combinação da refeição emagrecedora que não vai ter problema nenhum. Tá? Então é uma troca muito melhor pra você. Fora que bala, se você tiver um trabalho e ficar comendo balinha, você tá estimulando a beliscada. Quando você vê, você tá comendo bala o dia todo sem perceber. Tome cuidado. Sexta troca também que eu fiz, gente, é uma troca em relação... Essa também, eu caía muito quando eu fazia a restrição. Eu comia muita bolacha fit. Eu ia muito no supermercado e via a caloria das bolachinhas, das barrinhas de cereais, sabe? Eu olhava, tinha uma bolacha, não sei se ainda existe, uma bolacha da Nesfit. Aquelas que era tipo um clube social. Só que ela era escura. Eu não sei se ainda existe essas bolachas, gente. Mas ela parecia um clube social, tá? Vinha do mesmo jeito, no mesmo pacotão e dentro do pacotão os pacotinhos. E cada pacotinho daqueles tinha 90 calorias. Nunca vou esquecer. Não, 60, gente. 60 calorias tinha.
E gente, eu lembro do dia. Eu lembro do dia que eu entrei no mercado, era um dia de chuva, e eu tinha que comprar alguma coisa pra comer no lanche. Só que eu tava louca pra emagrecer e tal, achava que era tudo com pouca caloria que eu tinha que comer. E eu lembro que quando eu vi essa bolacha, porque na minha cidade que eu morava era uma cidade pequena, 4.000 habitantes, então não tinha tudo no mercado, né? Aí quando eu vi que chegou essa bolacha, Nesfit, pouca caloria, rica em fibra e tal, eu fui direto olhar na caloria, né? E eu vi que um pacotinho tinha só 60 calorias, se eu não me engano era 60, tá? Eu fiquei assim, quê? O quê? Eu vou poder comer essa bolacha? Eu fiquei assim, ó, no céu, entendeu? E levei pra casa a bolacha. E, gente, comi essa bolacha achando que eu tava arrasando. Só que o que acontece? O que adianta eu comer um alimento que tem pouca caloria, só que ele tem muito conservante? Então é uma bolacha que se eu deixar lá no pacote 1 ano, ela não vai estragar. Ela não vai mofar. Por quê? Porque tem bastante conservante nela. Quando eu como um alimento com muito conservante, com muito saborizante, eu tô comendo um alimento que vai gerar mais toxinas dentro de mim. Eu aumento as chances de ficar mais estufada, de ter um metabolismo mais lento. Então imagina só, eu vivia comendo essas coisinhas light, diet, zero, barrinhas de cereais. Gente, eu vivia comendo isso, tá? E eu não entendia porque que eu perdia um pouco de peso, mas chegava uma hora que eu travava, eu não continuava emagrecendo, qualquer coisinha que eu comia diferente eu engordava. Às vezes saía da rotina comendo um bombom, parecia que eu tinha comido 10, sabe? Meu metabolismo estava sofrendo, então eu não estava emagrecendo, fornecendo para o meu corpo o que me ajudava. Eu estava emagrecendo pouco, porque eu tava fornecendo pro meu corpo coisas que geravam mais inflamação, geravam mais toxina, né? Eu até acho engraçado quando eu vejo umas fotos minhas, tenho poucas, né, da época que eu era mais acima do peso, mas eu comparo o meu rosto na época que eu tava mais acima do peso com na época que eu tinha emagrecido bastante com dieta restritiva, e o meu rosto, meninas, ele tava redondo igual, praticamente igual. E aí eu penso assim, e depois eu vejo umas fotos, né, de agora, assim, que eu emagreci fazendo a coisa certa, fazendo as refeições emagrecedoras, e meu rosto afina. E aí eu fico pensando, olha o quanto eu tava inflamada. Entende? Nessa época que eu tinha emagrecido com muita restrição, eu tinha perdido peso, mas eu tava toda inflamada. Eu tava sofrendo porque qualquer coisinha que eu comia diferente eu voltava a engordar. Olha a diferença, sabe? Então, gente, não é só questão de caloria, carboidrato e papapá. O que você tá comendo tem que estar te ajudando. Tem que estar te desinflamando, tem que estar ajudando o seu metabolismo. Então, a sexta troca que me ajudou muito nesse processo também foi trocar essas bolachinhas fit, petiscos, sabe? Zero, barrinhas de cereais por bolos ou receitas, tipo panquequinhas e tal, mas emagrecedores. Então, por exemplo, quem é aluna do PSA e do Mais Magra, tem, né, várias receitas de bolos emagrecedores. Eu falei pra você que eu sou uma formiga, né? Adoro comer uma coisa doce, principalmente à tarde. Então, ao invés de começar de comer aquelas bolachas que eu comecei a aprender e entender que isso não ajudava em nada, eu comecei a fazer bolos, receitas. Nessa época eu testei muita receita. Bolo de cenoura, ao invés de botar farinha branca, eu botava farinha de aveia, farinha de arroz. Eu usava também a farinha de linhaça, sabe? Então, no lanche da tarde, eu comia um pedaço daquele bolo, era muito melhor do que eu comer uma barrinha de cereal. Só que assim, gente, eu sou chata pra comida, tá? Quem me conhece sabe. Não é qualquer coisa que eu gosto, não. Então, eu fazia o bolo, tinha bolos assim que eu falava pra minha mãe. A minha mãe, tadinha, ela provava todos os meus bolos. Eu falava assim, nossa mãe, isso aqui não ficou ruim, mas não ficou bom. Não dá. Então, eu descartava a receita, entendeu? Não, eu tenho que fazer uma troca, tá, que vai me ajudar a emagrecer, mas que eu sinta prazer em comer. Não adianta eu querer trocar a barrinha por um bolo fit e esse bolo ser horrível. Não vou aguentar nem 2 dias comendo esse bolo. Então, são trocas que são gostosas. Tem receitas aqui no meu Instagram de bolos, tá? Depois dá uma olhadinha aqui no meu feed. Eu acho que o último bolo que eu postei foi o bolo de granola, que é muito gostoso, é emagrecedor também. Olha o bolo de laranja também, que é muito gostoso, tá? Faça eles. Você vai ver que é ingredientes fáceis de ter em casa. Não é nada de farinha de amêndoa, farinha de não sei... Não, é farinha que você tem em casa. Ou que é super tranquilo de adquirir, não é caro, tá? Então, aproveite. E por fim, meninas, a última troca, eu poderia falar muito mais. Nossa, eu poderia, acho que ficar aqui o dia todo conversando com você sobre trocas que eu fiz que me ajudaram.
e que eu mantenho até hoje, mas eu quis trazer as principais e que você possa começar a aplicar hoje, tá? Comece hoje, porque a gente já tá no dia 8 de setembro. Bora lá que o verão tá chegando, tá? Quero ver você com mais autoestima, com mais saúde e recebendo elogios e não críticas, não olhares de julgamento. Acho que não tem nada... Tem coisas piores, sim, mas tem algo que dói muito na gente, que já foi sobrepeso ou que tá sobrepeso. É aquela coisa assim de você ser convidada pra ir num lugar tão legal e você não sentir vontade de ir porque não tem roupa, porque não se sente bem com o corpo. Poxa, é um aniversário, vai ser tão legal, vai ser um dia tão especial. Só que porque você tá acima do peso, aquele dia virou um inferno. Ou você não vai, aí depois você fica olhando as fotos das pessoas que foram, fica sabendo como foi legal o dia e você perdeu por causa do seu peso. Ou você foi se sentir do ó do borogodó. Ou você foi com uma roupa tentando disfarçar, mas as pessoas olhando. Às vezes as pessoas sem noção até falando, né? Nossa, você engordou. Nossa, tá na hora de emagrecer, hein? Nossa, gente, isso dói na gente, né? E dói ainda mais quando vem de pessoas que a gente gosta. Não sei pra você, né? Às vezes as pessoas não têm noção o quanto dói na gente. E a gente acaba ouvindo, dei uma engordadinha, faz aquela cara de coruja, né? Finge que não doeu, finge que não foi uma faca no peito da gente, mas chega em casa, se olha no espelho e se apavora, né? E chora. Enfim, não espere isso acontecer, tá? Não espere mesmo. Se você quer saber como funciona o Mais Magra, clique no link que tá na minha bio aqui no Instagram. Tem um link na minha bio que eu explico um pouco mais como funciona. Você pode começar seu processo hoje, se você quiser, tá? Tendo ajuda, acompanhamento, recebendo cardápios com refeições emagrecedoras, com comida de verdade, sem ficar sofrendo. Mas comece já, tá bom? Então, gente, outra troca que eu fiz, e isso eu vou admitir pra você que tem que mudar uma chavinha na cabeça de você, pra você fazer essa troca, tá? Que foi começar a trocar lanches com frequência, e eu levo isso pra minha vida até hoje, com o Rafa também aqui em casa, e vou levar com os meus filhos também, com certeza, é trocar lanches com frequência. Então, aquela coisa de pedir hambúrguer na sexta, pedir pizza no sábado, pedir batata no domingo, sabe? Trocar isso por comida feita em casa. Eu, gente, cresci numa família descendente de italiano. E a minha família, eu odiava o meu pai quando eu era criança, nesse sentido, porque ele não deixava a gente comprar nada pronto. Só pra você ter uma ideia, a minha mãe, eu lembro muito da minha mãe comprando pizza, aquelas prontas de supermercado, quando meu pai não comia em casa. Aí ela comprava assim, escondido, e a gente fazia a festa podendo comer a pizza, porque meu pai não tava em casa, a gente podia comer escondido. Maionese, eu lembro de uma vez que meu pai viu um tubinho de maionese na porta da geladeira, não sei quem comprou, não sei como que tava lá. Meu pai pegou aquela maionese, encheu a gente de xingão, que não era pra comprar, e jogou no lixo. Eu lembro que eu odiava isso, porque eu ia na casa das minhas amigas e tinha maionese, ketchup, e era pizza, e era pão de queijo, e meu pai não deixava a gente comer isso. Eu odiava isso, você não tem ideia. O que a gente fazia? O que minha mãe, minha avó, né, que na época minha avó morava com a gente também, o que eles faziam muito? Comida em casa. Então, por exemplo, sábado à noite, a minha avó fazia aquele bolo salgado, que era tipo bolo pizza, sabe? Era uma delícia. Eu amava aquilo. Batata, queria fazer batata frita, minha avó fazia batata frita. Fazia tanto batata frita inglesa quanto batata doce frita. Mas ela fazia em casa. Então eu cresci tendo muito essa coisa de fazer comida em casa. E era algo gostoso porque reunia a família, sabe? E aí, gente, eu conheci o Rafa e foi engraçado no começo, porque ele falava sempre assim, vamos pedir alguma coisa? Vamos pedir o que hoje à noite pra comer? Ou então ele falava, vamos jantar em algum lugar? Eu adoro sair pra jantar, sair pra comer fora, conhecer lugares diferentes. Gente, eu adoro, de verdade. Mas eu não gosto de sempre. E aí eu lembro do dia que eu falei assim pra ele, falou, que vontade de pedir uma pizza. Eu falei, tá com vontade de comer pizza? Assim, vamos fazer uma pizza em casa. E eu lembro que ele me olhou assim, tipo, como se eu estivesse falando em inglês, entendeu? Eu falei, vamos fazer uma pizza em casa.
E aí começou a saga da pizza. A primeira pizza que a gente fez ficou horrível. Ele fez, na verdade, a massa, não ficou boa. Aí a gente foi fazendo, sabe? No final de semana dava vontade de comer pizza, a gente fazia em casa. Comprava as coisas e tal e fazia. Hoje em dia ele faz uma pizza. Não, ele tá até fazendo pizzas diferentes, assim, de fermentação natural e tal. Você não tem ideia. 10 vezes melhor do que qualquer pizza que a gente pediu já em casa. Não tem noção. Dara, por que essa troca, ela vai me ajudar a emagrecer? Por que eu trocar, por exemplo, um hambúrguer ou uma pizza? Eu trocar um hambúrguer, vamos pegar um hambúrguer. Por que eu trocar um hambúrguer de hamburgueria e fazer em casa um hambúrguer vai me ajudar a emagrecer? Primeiro, nossa, eu poderia falar tanta coisa aqui. Mas primeiro, a carne do hambúrguer, tá? Não sei se você já trabalhou, já viu como se faz, né? Mas normalmente o pessoal ele não usa cebola, não pica alho pra colocar ali na carne do hambúrguer. Normalmente eles colocam sazon, temperos prontos, certo? Então você ir fazendo em casa, você tem a oportunidade, pelo menos a gente aqui, quando a gente faz hambúrguer em casa, a gente tempera a carne com cebola, com alho bem picadinho e com sal. Às vezes a gente até coloca salsinha e cebolinha junto. Mistura na carne e faz o hambúrguer, tá? Nessa diferença, você já vai comer menos aditivo químico de tempero pronto e você vai comer mais nutriente, porque a cebola é diurética. Então você tá comendo um hambúrguer que vai te inchar, mas você tá comendo ele temperado com uma cebola que vai te ajudar a desinchar. A salsinha, a cebolinha, tem muitos nutrientes que vão ajudar o seu fígado no detox. Então você tá comendo um hambúrguer que tem muitas toxinas, sim, né? Vai colocar uma maionese e tal, mas você também tá consumindo temperos que vão te ajudar a mandar embora essas toxinas mais rápido. Então só na carne a gente tem essa diferença, tá? Quando você compra um hambúrguer, essa carne ela é totalmente frita com óleo vegetal. Se você fizer essa carne em casa, você pode fazer ela tostadinha com menos óleo, ou melhor ainda, usar uma banha ao invés de óleo. Já tem mais uma diferença aí, certo? Quando você compra um hambúrguer, às vezes, né, ele vem com um queijo que não é queijo de verdade. Não sei se você já comeu até pizza, eu noto muito isso em pizza. Às vezes você vai numa pizzaria e você come uma pizza e você sente que não é aquele queijo bom, saboroso. Gente, isso não é queijo. Isso é uma mistura que eles colocam amido junto e finge que é queijo, tá? Agora, se você for fazer o seu hambúrguer em casa, você tem a oportunidade de escolher um queijo melhor, um queijo mais puro. Então já tem mais uma diferença aí. Você pode colocar um pouco de maionese ou você pode colocar muita maionese. Você pode colocar uma alface e um tomate no meio do seu hambúrguer. Coisa que às vezes você pede um hambúrguer pronto, não é bem assim. Então, vai ter com certeza menos sal nesse hambúrguer, menos sódio. Porque às vezes a hamburgueria também, né? Essas empresas, elas colocam mais sal para disfarçar algum sabor aí. Você vai escolher uma carne de melhor qualidade, não uma carne, né? Enfim. Então, são vários detalhes, sabe, meninas, que vai mudando. Eu falo muito pro Rafa da pizza também. A pizza, quando você compra uma pizza de pizzaria, gente, já aconteceu assim... Ai, vou dizer pra você, já aconteceu de eu ir jantar na casa de alguém e essa pessoa pedir pizza e falar super bem da pizza. Super bem. Nossa, a pizza é muito boa, papapá. E eu comi aquela pizza, gente, e não senti gosto de nada. Não tem graça nenhuma. Aconteceu um dia de eu ir na casa de uma pessoa, e ela pedir uma pizza e tal, e falar super bem. Gente, eu comi uma fatia da pizza. Eu não senti vontade de comer mais. E ó que eu gosto de pizza, tá? O queijo não tinha graça, não tinha gosto. O molho do frango que pediram de estrogonofe, né? Assim, um molho aguado, sem gosto, sem... Gente, eu não sei se eu falo pro Rafa, eu e o Rafa, a gente é chato pra comida. Eu falo pra ele, amor, não é qualquer coisa que a gente gosta, não. E daí ele fala, é claro, você compra uma coisa que é totalmente processada, a pessoa faz com pressa, a pessoa só pensa no financeiro, né, no lucro, e obviamente vai usar comida mais sem gosto, tempero pronto pra gastar menos, pra ser mais rápido, pra ter menos mão de obra e pra lucrar mais. Então, assim, sabe? É coisa séria, tá, gente? Então, sempre que você trocar uma comida, um lanche por um lanche que você vai fazer,
vai ser melhor. Mesmo que você use o pão, a carne, o queijo, a maionese, você pode ter certeza que você fazendo em casa vai ser melhor. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa fazer isso sempre, tá? Não precisa fazer isso sempre. Tem vezes que eu e o Rafa, a gente tá afim de comer Ai, meu Deus. Um pão de alho, que tem uma empresa aqui que faz um pão de alho maravilhoso, uma lancheria aqui. A gente tá afim de comer um pão de alho, que é num baguete, assim, sabe? Que a gente pede o pão de alho. E tá tudo bem. Agora, o que eu tô dizendo pra você é você que pede comida pronta todo final de semana. Comece a fazer uma combinação com a sua família, sabe? Um fim de a gente pede, o outro a gente não pede. Ou você que pede todo o final de semana, sexta, sábado, domingo. A gente vai pedir no sábado, não vai pedir na sexta e no domingo. Só que daí você tem que se organizar para vocês fazerem alguma coisa gostosa em casa, né? Não adianta não pedir e também não fazer nada. Às vezes já aconteceu também do Rafa me falar, ai, tô com vontade de comer uma coisa diferente hoje. E a gente pegar e fazer uma carne gostosa no forno com batata e tal. Gente, é muito gostoso. Fazer uma panqueca, fazer uma lasanha. Gente, ao invés de pedir uma lasanha ou de comprar aquela lasanha congelada, você pegar, não sei se você já fez. Eu falei pro Rafa, agora a gente vai lá na casa da minha mãe. E aí eu já encomendei com a minha mãe um queijo, que ela compra de colônia, né? Queijo colonial. E encomendei com ela queijo. Eu tô só esperando pegar esse queijo pra eu poder fazer uma lasanha aqui em casa, porque esse queijo é queijo de verdade, né? E eu tô com vontade de comer uma lasanha. E aí eu faço a lasanha, meninas, com massa de panqueca. Só que eu faço essa massa de panqueca de aveia. Faço várias massinhas de panqueca de aveia, tá? Aí eu coloco a massa de panqueca, o molho com carne moída bem gostoso, assim, bem temperado, uma camadona de queijo. Aí coloco de novo massa de panqueca, molho, queijo. Meu Deus, isso fica uma delícia, tá? Eu sou apaixonada por lasanha, panqueca, sabe? Essas coisas assim, ó. Gente, sou apaixonada. Apaixonada. Até lasanha de pão fica bom, né? Ai, gente, tá me dando água na boca aqui. Maravilha, sua live. Primeira vez que assisto. Que banha que você indica, por gentileza? Eu nunca usei. Gente, eu compro banha no mercado, normal. Na verdade, eu vou falar pra vocês que a última banha que eu comprei, não foi nem eu, foi o Rafa que comprou. Mas ele comprou aquela banha que você vê lá resfriada, sabe? Naqueles saquinhos. É um saquinho, assim, que você encontra normalmente um tabletão, assim, de 1 quilo de banha. Mas olha só, banha pura, entendeu? Banha pura e deu. Agora que a gente vai lá na minha mãe, meu pai, eles mataram um porco. E aí eles fizeram um monte de banha. Aí eu falei pro Rafa, a gente vai pegar banha pra ter em casa dessa vez. Porque da última vez eu não peguei. Dessa vez eu vou pegar. Então também, né? Quem mora em Cotiporã, meu pai vende banha, tá? Pode pegar com ele. Nutri, às vezes não quero jantar comida. Eu faço um lanche com 2 fatias de pão, um ovo, uma fatia de peito de frango e uma fatia de mussarela. Esse lanche tá saudável? Vamos melhorar, Fran? Vamos colocar nesse lanche um pouco de alface e tomate também? Ele tá bom, tá? Não tá ruim. Se você puder colocar umas folhinhas de alface e tomate e um fiozinho de azeite de oliva, que é uma gordura boa, vai tá ainda melhor, tá? E agora, você falou das fatias de pão. Toma cuidado com o pão que você compra, tá? Porque às vezes me dá um pouco de medo. Um pouco de medo quando alguém me fala, eu como 2 fatias de pão, porque a pessoa compra o pão fatiado. E é muito melhor, na maioria das vezes, é melhor você comer o pão francês do que o pão fatiado. Mesmo integral, tá? Tem muito pão fatiado, gente, que ó, aquilo não dá nem pra... Não sei nem como as pessoas chamam aquilo de pão. É muito aditivo químico, sabe? É muito corante, é muito conservante. E os integrais, às vezes, são piores. Ainda piores. Então, vamos tentar colocar o pão francês. Ou, a não ser que você faça o seu pão. Aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa, tá? E se não, o pão francês ele vai ser melhor, tá, Fran? Gente, quero perguntar pra vocês uma coisa. Ajudei vocês com o encontro de hoje? Ajudei um pouquinho? Bom dia, Simone. Se eu ajudei, você tem que fazer 2 coisas agora. Pro seu bem e pro bem dos outros. Você tem que curtir essa live, porque se eu te ajudei significa que, né, mereço a curtida.
curtir, colocar o dedinho aí no joinha, no coração e compartilhar. Se te ajudou, se você assistiu alguma coisa que te ajudou, você precisa compartilhar. Compartilha com alguém que tá precisando, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo de amigas. Você não precisa enviar direto pra pessoa, porque às vezes, né, envia pra pessoa, a pessoa pensa, ai, tá achando que eu tô precisando emagrecer? Mas se você conhece alguém que tá falando que tá querendo emagrecer, que tá de dieta, compartilha. Compartilha se te ajudou, compartilha. Quando você compartilha coisas boas, e não só coisa ruim, né? Porque às vezes a gente vê notícia ruim e tá sempre compartilhando. É a pessoa que só compartilha coisa ruim, né? Respondi, Fran. Respondi já. Respondi e já te dei uma ideia pra melhorar, tá? Tem gente que só compartilha coisa ruim. Agora coisa boa não compartilha, né? Então vamos compartilhar coisa boa, tá? Fran, eu respondi você. Depois olha aqui, eu vou deixar a live salva, tá bom? Compartilha, tá bom? Que bom poder ajudar vocês, meninas. Quarta-feira tem mais encontro com a Nutri aqui e tem uma notícia boa pra dar pra vocês. Já vou falar, tá? Ia falar só quarta, mas já vou falar. Vai acontecer de novo o evento 12 em 12. Sabe o que é esse evento? É gratuito. No evento, eu vou mostrar como você pode emagrecer 12 quilos em 12 semanas sem sofrer. E nesse evento, eu estruturo junto com vocês, um cardápio de refeições emagrecedoras de um dia inteirinho, tá? O evento vai acontecer já. Dia 18, não nessa quinta-feira, na próxima quinta-feira. Fique de olho aqui no meu Instagram. Fique de olho nos meus stories, que eu vou compartilhar tudo com vocês, como você vai fazer pra se inscrever, tá? Participe, vamos começar o seu processo de emagrecimento já e sem sofrer, fazendo a coisa certa, ok? Meninas, a gente se vê quarta no nosso próximo encontro. Um beijo, uma boa segunda-feira e uma boa semana pra todas nós. Beijão!